Essa jovem achou uma aranha diferente, mas o que ela não sabia é que ela cresceria e sua fome seria implacável. Pois este é o filme Sting, a Aranha Assassina, de 2024, e eu sou F, o exterminador de formigas. Então vem comigo e vamos recapitular. Uma senhora está em casa quando começa a escutar um som estranho vindo das paredes, e por ela morar em um prédio muito antigo, provavelmente estaria cheio de ratos. Então ela decide ligar para o exterminador e vemos que essa senhora não está muito bem, porque na parede está escrito seu nome e seu endereço, e o exterminador diz que já tinha ido aí no prédio resolver outro problema, mas ela não lembrava de nada. O exterminador negão da canela fina chega, e estava nevando muito, então qualquer trabalho é um sacrifício, e para piorar, quando ele chega, ela não lembra de ter ligado para ele, porque com certeza ela sofria de algum tipo de Alzheimer ou demência, mas ele sabia o que fazer e entrando na casa, ele vai até o quarto e encontra algumas marcas estranhas pelo chão, e aquilo era sangue. E galera, nesse momento, eu já teria ido embora e chamado a polícia, mas ele quer investigar de onde estava saindo e dentro da tubulação havia um careca sangrando. E ele tenta correr, mas algo vai pra cima dele e acho que ele não vai ter um final feliz. Porque a senhora quer ajudar, mas quando olha para a televisão esquece tudo o que estava acontecendo. E quando ele grita desesperado, ela acha que são os vizinhos fazendo barulho. E depois decide ligar mais uma vez para o exterminador, pois tem barulhos na sua parede. E galera, ainda não sabemos o que está acontecendo, mas tenho certeza que essa senhora é cúmplice, porque não é possível. E antes de descobrirmos o que está acontecendo, vamos voltar 4 dias atrás para entender o que aconteceu. E algo caiu do céu e acertou a janela daquele prédio, e uma criatura que parece uma aranha saiu de uma pedra espacial. Já avisei que vai dar merda isso. Uma jovem entra nesse quarto e tudo estava fechado e dentro havia uma casa de bonecas com várias bonecas antigas. E ela tira foto de algumas e essa aranha aparece na sua mão e a dona da casa aparece por causa do barulho. E ela corre para a tubulação e vai passando por vários apartamentos e olhando ela vê a dona daquele apartamento falando com seu padrasto, falando que por ele ser o zelador, ele tem que resolver o problema. Mas ele já está cheio de problemas para resolver, porque o prédio era velho. A jovem volta pro quarto e coloca sua nova amiga em um pote de vidro com alguns furos. E Ethan pergunta onde ela estava, mas ela diz que só foi no banheiro. E ele não reclama porque estava muito ocupado. E depois sua mãe aparece e diz para ela estudar para não virar vagabunda, porque passaria as férias todas dentro de casa sem nada para fazer. E Charlotte tem um talento muito grande para desenhar e começa a fazer o desenho da sua nova amiga. E em cima da mesa tem uma baratinha e ela pega para alimentar sua amiga, mas quando ela se distrai com seu irmão mais novo, a barata simplesmente some. Ethan está fazendo algumas manutenções pelo prédio e está no apartamento de Maria arrumando o cano da pia. E ele pergunta como ela quebrou o cano. E ela diz que cano? Suspeito. E depois ele diz que crianças sempre dão muito trabalho. E ela olha para uma foto de sua família que faleceu em acidente. E Ethan percebe que falou besteira. E dali ele vai tentar consertar o aquecedor e o triturador de lixo do prédio. E a cada tentativa é um novo motivo de raiva. Mas ele precisa daquilo para pagar as contas e continuar seu projeto. E assim que ele chega em casa, sua mulher entrega o mequetrefe para ele cuidar por algumas horas. Aquela senhora meio lenta é a mãe da Heather e a avó da Charlotte. E ela coloca a velha para dormir, mas ela não lembrava que era sua filha. E enquanto isso, Ethan mostra para Charlotte seu novo desenho. E se aquilo der certo, a vida deles mudaria, porque uma produtora estava querendo divulgar o seu trabalho e Heather vê os dois se dando bem porque ela também tem talento. E sabemos o que acontece quando uma mulher fica feliz. E eles fazem de tudo nos 5 minutos livres antes do jantar.
E depois eles precisam colocar os mequetrefes pra dormir. Ethan se dava muito bem com Charlotte. Era pra ser uma noite tranquila, mas aquela aranha não é normal e consegue abrir o pote, porque ela já estava maior. E ela entra na tubulação e vai andando pelo prédio, e aqui ela achou seu lanchinho, porque ela viu o papagaio da vizinha velha chata e esse seria seu lanchinho da noite. No dia seguinte, Ethan aproveita que é fim de semana para adiantar seu trabalho, e Heather pede para ele cuidar do boneco enquanto que ela trabalha para ganhar um dinheiro extra. E tudo estava indo bem até que a vizinha começa a gritar, e quando ele aparece, seu papagaio estava despenado como se algo tivesse o atacado do lado de fora. E como não sabem se foram ratos, decidem chamar o exterminador. E agora que conhecemos nosso exterminador, o negão da canela fina. E assim que ele olha aquela cena, ele tem certeza que não foi um rato. E para acabar com qualquer praga que estivesse por ali, ele joga uma bomba de fumaça pela tubulação. E só precisavam esperar. Charlotte está no quarto e ela conseguia se comunicar com sua amiga através de assobios. E nunca vi uma aranha assobiar assim. E vamos chamar ela de Andressa, a aranha travessa. E no seu casaco havia uma pedra de naftalina e a aranha começa a ficar nervosa. E para testar, ela encosta na gosma que estava saindo do pote e derrete. E ela percebe que sua aranha estava ficando cada vez maior e começa a estudar sobre. E descobre que elas comem suas presas vivas. E enquanto isso, o exterminador está passando em todos os apartamentos para fazer a vistoria e colocar os venenos. Na hora de ir embora, ele passa na velha, que por acaso também era síndica, e ela começa a reclamar dos preços e paga apenas metade do trabalho. E ele sai bolado na neve, e agora entendemos porque no futuro ele já estava bolado por ter ido ali. Charlotte continua alimentando a aranha e ela estava ficando cada vez mais rápida e esperta, e ela vai dormir mais uma vez como se não fosse nada. O problema é que ela sai do pote para dar um rolê por aí, e vai no apartamento da Maria, que tinha um pequeno chihuahua. Mas quem dessa vez seria o alvo não seria o cachorro, porque a aranha pula na sua cara e ela começa a passar mal, e o bicho entra na sua garganta. Que porra é essa, Marreco? Charlotte percebe que Andressa estava crescendo muito rápido e passa no seu vizinho que gostava de colecionar peixes e ela queria comprar um para alimentá-la, mas ele pede para dar uma olhada e ela diz que não achou a espécie na internet, e ele diz que uma aranha não cresce tanto em poucas semanas, e ela mostra como ela estava forte e rápida. E em casa, Ethan está escutando um som na ventilação e quando vai olhar toma um susto, porque o chihuahua estava ali. E ele vai levar para Maria, mas ela já estava falecida há muito tempo. Eric chama Ethan para conversar e diz que Charlotte encontrou um inseto muito perigoso e dá um choque na tampa do pote para ela aparecer. E era uma aranha diferente, e ele chega em casa falando que levaria aquele inseto no departamento de saúde. E Charlotte começa a ficar com raiva e, para piorar, Heather fica do lado dela. E enquanto isso, Eric está alimentando a aranha com seus peixes e ela está ficando maior ainda. Ethan está com raiva, porque só estava tentando fazer o melhor por elas, e ele começa a descontar sua raiva no aquecedor e a velha síndica aparece e começa a perturbar. E pergunta se ele viu o cachorro da Maria, porque agora ela que estava tomando conta. E voltando para casa, ela percebe que a ventilação estava aberta, e ela entra para procurar o cachorro, mas ela encontra outra coisa. E quando Ethan volta para casa, ele está com raiva de tudo que estava acontecendo e quebra a TV com um soco. E Heather diz que ele estava mudando, mas atrás dele, Andressa estava vindo pelo teto. E ela pula na cara dele e a picada dela era capaz de paralisar o humano adulto. E os dois são arrastados para a tubulação e Charlotte está com fone de ouvido para não escutar nada, achando que eles estavam brigando. Quando ela sai do quarto, percebe que não tinha ninguém em casa e a ventilação estava aberta, e quando chama pela Andressa, ela vem nervosa e quase que ela é pega. Então elas não são tão amigas assim, e ela percebe que precisava salvar sua família e dilui algumas pedras de naftalina na água e coloca em sua pistola de água, mostrando que essa jovem é braba. Ela vai passando pela tubulação e sai no quarto da sua avó, que estava vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, e pede para ela ligar para a polícia, mas ela esquece. Então Charlotte precisaria resolver tudo sozinha, e dentro da tubulação ela encontra Ethan preso na
nas teias, mas consegue soltar com a água especial. E é nesse mesmo momento que o Exterminador chega porque ao invés da polícia, ela chamou o Negão da Canela Fina. Na tubulação, para não serem pegos, eles entram no buraco do lixo, mas a aranha está atrás deles e estava enorme, e Charlotte tenta conversar, mas ela estava nervosa. E Ethan joga naftalina nela e ela sai correndo, e ao mesmo tempo, o Exterminador aparece porque conseguiu se soltar. Mas agora eram 3 presos no porão com uma aranha assassina, e o Exterminador começa a fazer muito barulho e acaba sendo pego. Eles precisam sair dali, mas antes precisavam salvar Heather e o pequeno Mequetrefe. O problema é que a aranha aparece e eles seriam pegos, mas Ethan coloca um boneco que chora no esmagador de lixo, e a aranha cai na armadilha, e agora eles poderiam voltar a viver felizes para sempre. Ou não, porque antes de falecer, ela colocou um outro ovo. E galera, se está ruim com insetos que vivem aqui no planeta, imagina com os que vêm de outros lugares. Então deixa sua curtida, porque para cada like no vídeo, vai ser R$1 para pagar o exterminador de formigas. Então fortalece aí. E deixa nos comentários qual filme de qualidade duvidosa você gostaria de ver resumido aqui. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I walk alone.